Para finalizar o nosso módulo 7 de financiamento de campanhas de prestação de contas, nós vamos agora tratar especificamente do processo de prestação de contas. Como é que os candidatos e os partidos vão reunir todas essas informações que nós estudamos a respeito da arrecadação e dos gastos e inserir na prestação de contas para levar para a Justiça Eleitoral apreciar. A prestação de contas é um procedimento de caráter jurisdicional, portanto, ela é um processo mesmo, porém é de jurisdição voluntária. Claro, depende da ação do candidato e do partido que voluntariamente vão apresentar. Mas pode se tornar contencioso quando houver impugnação das contas. A gente vai ver que tem uma fase em que os interessados podem impugnar essas contas. Ela é um instrumento de fiscalização e de controle da Justiça Eleitoral e confere a regularidade e a rigidez das contas. Na prestação de contas, os partidos e candidatos demonstram as fontes dos recursos e indicam o destino dos gastos, que tem que ser todos de acordo com aquelas regras que nós vimos anteriormente. As prestações de contas se classificam quanto ao momento em prestação de contas parcial e final. A parcial é divulgada na internet e a final é formalizado um processo para análise de tudo que os candidatos e partidos gastaram. Quanto à forma, ela se classifica em simplificada, está estabelecida no artigo 28, parágrafo 9 a 11 da Lei das Eleições, e comum, que é a prestação de contas do artigo 29 da Lei das Eleições. Quem é que deve prestar contas? Tem dever de prestar contas o candidato a candidata ou candidato, e a prestação deles abrange a do vice ou do suplente, e os órgãos partidários, ainda que sejam órgãos provisórios, nacionais, estaduais, distritais e municipais, quando a eleição for municipal. É obrigatório, e olha só que nicho de trabalho interessante, é obrigatório que a prestação de contas seja acompanhada por profissionais do direito, advogados e contadores. Então, esses dois profissionais têm que integrar a prestação de contas. Eles assinam a prestação de contas. Além da prestação de contas anual, os órgãos partidários devem prestar contas dos recursos exclusivamente arrecadados e aplicados em campanha, ou da sua ausência. Como a gente viu, existe prestação de contas que é aberta para declarar que o partido não arrecadou e não gastou, mas tem que ser aberta a prestação de contas ainda que não existam recursos transitados pelas contas específicas. O órgão partidário municipal encaminha a prestação de contas à zona eleitoral, o órgão partidário estadual ou distrital encaminha para o TRE e o órgão partidário nacional encaminha as contas ao TSE. Nós vimos que existe quanto à forma, prestação de contas parcial e final. A parcial, ela é uma obrigação prevista no parágrafo 4º do artigo 28 da Lei das Eleições. Diz que os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas, a divulgar em site criado pela Justiça Eleitoral, que foi aquele que nós vimos lá na primeira aula, os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de suas campanhas em até 72 horas do seu recebimento. E isso engloba todas as formas de arrecadação. Então, os partidos e candidatos, à medida que eles vão recebendo os recursos para a campanha, eles têm que enviar para a Justiça Eleitoral em até 72 horas essa informação. Esse relatório, discriminando as transferências, né, inclusive do fundo partidário, do fundo eleitoral, os recursos em dinheiro decorrentes de doações, os estimáveis em dinheiro, bem como os gastos realizados, todos eles vão ser relacionados nesses relatórios aqui, em 72 horas. Eles vão constituir a prestação de contas parcial, que vai ser divulgada no dia 15 de setembro do ano eleitoral, na página do TSE. E a prestação de contas parcial, ela vai indicar os nomes, CPF, CNPJ dos doadores e os respectivos valores doados.
Essas informações têm que ser inseridas pelos partidos e candidatos até o dia 9 e 13 de setembro. E é claro que é a respeito da arrecadação e dos gastos até essa data. Depois dessa data, as informações vão ser inseridas na prestação de contas final. As prestações de contas parciais, elas vão ser autuadas automaticamente no PJE, que é o nosso sistema de tramitação de processos da Justiça Eleitoral, e vão ser enviadas sempre pelo sistema de prestação de contas eleitorais. A não apresentação tempestiva das contas parciais ou sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação constitui infração grave. É claro que ela pode ser justificada. A justificativa tem que ser acolhida pela Justiça Eleitoral. Não há previsão de sanção aqui, tá, gente? O que pode acontecer, no entanto, se o candidato ou partido não apresentar a prestação de conta parcial, é que esse fato seja valorado negativamente na análise da prestação de contas final, ou ainda que o infrator responda por captação e gasto ilícito de campanha na forma do 30A. Agora vamos tratar da prestação de contas final. Ela deve ser formalizada até 30 dias depois das eleições, também via SPCE, que é o sistema da prestação de contas da Justiça Eleitoral. Em caso de segundo turno, ela tem que ser enviada até 20 dias depois de realizado o segundo turno. Quando as contas não são apresentadas no prazo, o processo ainda assim será autuado. Por quê? Porque nós vimos lá no começo da nossa disciplina que a Justiça Eleitoral recebe informação de diversos órgãos que se integram para repassar essas informações. Então, a Justiça Eleitoral vai ter acesso a documentos, ainda que a prestação de contas não tenha sido enviada. E aí ela vai pegar esses documentos e vai autuar com os extratos eletrônicos encaminhados pelos bancos e com as informações sobre o recebimento de recursos do fundo partidário, de fonte vedada e de origem não identificada. E aqui entra a atuação do COAF, do próprio Ministério Público. Eles podem enviar essas informações para a Justiça Eleitoral. Se o candidato ao partido não apresentar a prestação de contas, ela vai ser autuada com esses documentos e vai haver uma notificação para ele, né, para que ele preste contas. Se permanecer a omissão, as contas serão julgadas não prestadas. E tem aquela consequência, né, de suspender a regularidade do órgão partidário. E também nós vamos ver o que acontece com o candidato que não presta contas aqui mais para frente. Os candidatos que apresentarem movimentação financeira de no máximo R$20 mil, eles vão realizar a prestação de contas simplificada, que também é no mesmo sistema, tá? O sistema simplificado, ele tem que conter pelo menos a identificação das doações, a identificação das despesas realizadas, sempre com nome, CPF, CNPJ, gente. O registro das eventuais sobras ou dívidas de campanha. E esse sistema de prestação de contas simplificada também é aplicável nas eleições para prefeito e vereador de municípios pequenos, aqueles municípios com menos de 50 mil eleitores. Depois de iniciado o processo de prestação de contas, instruído, né, com a documentação relacionada no artigo 53 da resolução, que eu sugiro que vocês deem uma lidinha, a Justiça Eleitoral vai publicar um edital. Esse edital, ele possibilita a impugnação das contas pelo prazo de até 3 dias. Quem é que pode impugnar as contas? Os candidatos, os partidos, as federações, as coligações e o Ministério Público Eleitoral. Todos os atores do processo eleitoral podem impugnar as contas. O eleitor não, tá, gente? O eleitor, ele fiscaliza ali de fora, mas de repente pode gerar uma informação, fazer uma denúncia para o Ministério Público, que aí sim pode impugnar as contas. O Ministério Público, independente de impugnar as contas, ele sempre vai atuar no processo de prestação de contas como fiscal da lei. E ele pode, inclusive, interpor recurso. Esse processo ele é público, garantido acesso a qualquer interessado. Havendo indício de irregularidade
A Justiça Eleitoral vai requisitar informações para o candidato ou para o partido e vai determinar diligências para complementar dados ou sanear as falhas. O prestador de contas, ele tem o direito de ser sempre ouvido até a decisão, o parecer final da equipe técnica da Justiça Eleitoral. Então, ele tem que ser franqueado a sua oitiva, o saneamento das falhas e o esclarecimento a respeito das irregularidades. Quando for concluída essa fase de diligências, vai ser emitido um parecer técnico conclusivo pela equipe técnica da Justiça Eleitoral. A retificação voluntária, ou seja, se o partido ou o candidato identificou uma falha e quer corrigir essa falha voluntariamente, pode ser realizada, mas só até a emissão desse parecer conclusivo. Se nesse parecer conclusivo forem apontadas novas irregularidades, a Justiça Eleitoral vai intimar o prestador para se manifestar no prazo de 3 dias. O que a gente estava falando aqui nesse slide era de diligências durante o processo, tá? Mas existe uma diligência específica depois do parecer conclusivo que a Justiça Eleitoral vai intimar o interessado no prazo de 3 dias, contados da intimação, para esclarecer ou sanear essas irregularidades. Não é permitida a juntada de novos documentos que não se refiram especificamente à falha apontada no parecer conclusivo. E encerrada essa fase, o Ministério Público vai ter vista dos autos para emissão de parecer pelo prazo de 2 dias. O julgamento das contas. Depois de devolvido do Ministério Público com parecer, as contas podem ser julgadas aprovadas com ressalva, desaprovadas ou não prestadas. Ela vai ser aprovada quando houver plena regularidade, da arrecadação e dos gastos. Ela vai ser aprovada com ressalvas quando as falhas não comprometerem a regularidade, e aí se tratam só de erros formais ou materiais que forem corrigidos, ou irrelevantes pelo seu custo. Lembrando que a ausência de apresentação das contas, ela impede inclusive a diplomação do candidato que foi eleito, tá, gente? Enquanto a omissão perdurar. Já no caso de desaprovação, isso vai acontecer quando as falhas forem substanciais. São aquelas que comprometem a regularidade das contas porque houve arrecadação indevida ou gastos eleitorais irregulares. Aqui, no caso da desaprovação, tem que ser considerado o impacto global dessas irregularidades no conjunto da prestação de contas. Isso porque é permitido que se aplique os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas com ressalva quando a irregularidade for de valor ínfimo, valor irrelevante no contexto da prestação de contas. Mas, na prática, apenas se esses documentos forem enviados antes de encerrados os prazos decadenciais para as ações eleitorais é que o candidato pode sofrer alguma sanção. Então, para o candidato, é sempre bom que ele preste contas, ainda que vá haver alguma desaprovação disso, é bom que ele preste contas. Até porque as consequências das contas não prestadas são mais graves. Vejam só, o candidato que não presta contas, ele é impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura. E esses efeitos, eles persistem ainda nessa legislatura, mesmo que o candidato entregue a prestação de contas. Então, é mais negócio para o candidato, de repente, ter uma desaprovação, que isso não tem uma consequência prática direta, do que não prestar as contas. Para o partido político, aí sim, o partido político, se tiver desaprovação, ele também tem consequências mais sérias, tá? Ele vai perder o direito ao recebimento de recursos do fundo partidário e do FEFC e vai ter a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário. É claro que isso tudo depois de decisão com trânsito em julgado, assegurada a ampla defesa. Por fim, vamos falar das sobras de campanha. Esse é o último tema que nós temos para falar a respeito do financiamento de campanhas. Constituem sobras de campanha a diferença positiva
entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos de campanha, exceto valores do FEFC, que a gente viu e tem que lembrar sempre, se tiver sobra, eles têm que ser devolvidos integralmente ao Tesouro Nacional. Os bens materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha, até a data da prestação de contas, também constituem sobras de campanha. Os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento também constituem sobras de campanha. Essas sobras de campanha, elas devem ser transferidas pela conta do candidato ao órgão partidário na circunscrição do pleito. Tudo conforme a origem dos recursos, respeitadas aquelas contas específicas, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral. Caso contrário, a gente viu lá quando a gente estava falando das contas específicas, se esses valores não forem transferidos, os bancos vão fazer a transferência até o final do ano eleitoral, seja para a conta do Tesouro, seja para a conta dos partidos. Pessoal, esse era o nosso conteúdo a respeito de financiamento de campanhas e prestação de contas. Espero que para vocês tenham sido aulas proveitosas, foram aulas o mais direto que a gente conseguiu fazer. Tenham uma boa leitura da Lei Eleitoral e da Resolução 23.607 do TSE, que são as principais resoluções que tratam do assunto, e eu espero que vocês consigam utilizar esses conhecimentos na atividade profissional de vocês. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão, a gente está respondendo pelo Instagram do nosso instituto ou pela minha página pessoal, se vocês preferirem. Sintam-se à vontade. Muito obrigada pela atenção.